Salve futeboltequeiro, Rodolfo Gomes na área. Eu estou aqui para falar a respeito de Vasco da Gama e Vanderlei Luxemburgo. Vasco contratou seu novo técnico e, para surpresa de muitos, inclusive a minha, será Vanderlei Luxemburgo, técnico lendário do futebol brasileiro, um dos melhores técnicos da história do futebol brasileiro, por que não? Vai assumir o clube depois de ficar mais de 500 dias parado. Mas antes de entrar nesse mérito, gostaria de pedir para que você deixasse o like nesse vídeo se puder, se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente, e aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para o nosso Instagram. Se você puder seguir a gente lá, eu vou ficar muito feliz, beleza? Bom, Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Vasco, depois de muito tempo parado, e aliás, sobre esse tempo parado é bom a gente fazer um parênteses. Eu discordo do quão esse técnico, esse cara foi colocado no ostracismo do futebol brasileiro por muitos, pela mídia e principalmente pelos clubes que não se manifestaram antes em contratá-lo. Digo por quê? Embora assim, a gente precise concordar que os últimos trabalhos do Vanderlei não foram nem perto do que ele costumava fazer no seu auge, muitos técnicos que não ganharam absolutamente nada aqui no Brasil, por exemplo, o Levir Coupe é um exemplo. Inclusive a gente gravou um vídeo sobre ele hoje, vou deixar o link aqui em cima no card. O Levir, que é um cara que nunca ganhou nada, sempre está aí trabalhando em um clube ou outro. A gente tem vários exemplos de técnicos assim, que nunca fizeram nada importante, mas sempre estão aí trabalhando, pulando de galho em galho. E o Luxemburgo, que tanto ganhou, mesmo com esses maus trabalhos que vieram na sequência, acabou ficando no ostracismo. E aí, para mim, é um pecado. E aí entra no mérito que é as pessoas julgarem demais a postura do Vanderlei. E o Vanderlei é um cara arrogante. O Vanderlei ele precisa melhorar isso. Eu sou fã de carteirinha do Vanderlei. O Vanderlei treinou meu time por umas 3, 4 vezes. A grande maioria das vezes conquistou título, foi bem. Mas o Vanderlei ele precisa mudar um pouco a tua conduta com algumas coisas que eu vou explicar aqui. Mas acho que assumir o Vasco nesse momento da carreira dele, tanto tempo parado, é uma escolha assim que eu não sei se eu diria assim. Porque do Vanderlei não se espera o que se espera. Eu tô falando do Levir, então vou continuar usando o Levir como exemplo. Não se espera o que se espera do Levir. Quando você contrata o Levir para o seu time, o que você espera? Você espera que seu time seja o principal time do campeonato? Não espera. Agora, quando você contrata o Vanderlei, você espera que ele volte a ser aquele técnico, que seu time ganhe tudo. E aí, se ele conseguiu sucesso no Vasco, e para mim não cair para a segunda divisão já vai ser um sucesso no Vasco, será que as pessoas vão olhar para esse trabalho dizendo, nossa, olha lá, bom trabalho do Vanderlei? Ou será que as pessoas vão dizer, tá vendo? Olha lá, mais um trabalho, mais um time grande que ele pegou e ficou lá em 15º, 14º, 13º. Como que as pessoas vão olhar para esse trabalho do Vanderlei? Porque é diferente a expectativa que se tem em cima de um Levir Coupe e de um Vanderlei Luxemburgo por tudo que ambos conquistaram. O Vanderlei ele peca muito por algumas coisas como a sua arrogância, mas ele peca muito pelo espelho de tudo aquilo que ele já ganhou. Traz uma expectativa muito maior para o seu trabalho em detrimento de tantos outros técnicos, principalmente técnicos que estão começando, que são mais baratos, etc. Então é muito complicado isso. E aí, assim, eu acho que dentro de campo existe hoje muitas críticas ao que o Vanderlei discute com relação a futebol. E eu entendo esse modo tático como uma questão muito mais heterogênea. Eu acho que há várias formas de você vencer. E o Luxemburgo já mostrou isso com trabalhos muito diferentes uns dos outros em termos táticos. Por isso eu acho que ele tem capacidade e visão de futebol para montar um time competitivo. Mas o grande problema do Vanderlei hoje é o lido com o jogador. Porque hoje a sociedade mudou. Não dá mais, o mundo hoje não permite que um chefe xingue o seu funcionário. E era normal nas partidas que a gente acostumava a ver nos anos 2000, nos anos 90 do Luxemburgo, ele xingando, mandando o jogador tomar naquele lugar para todo mundo que quisesse ouvir. Isso era refletido nos microfones dos repórteres e você ouvia isso nas transmissões da partida tranquilamente. Imagina se seu chefe te manda tomar naquele lugar, o que você vai fazer? Eu não aceitaria isso. Então o jogador também não é obrigado a aceitar. E o Vanderlei ele não conseguiu muito administrar essa questão. Já falou sobre isso, que os jogadores têm muito mimimi, etc. E não conseguindo administrar isso, ele acabou perdendo os seus vestiários. E o grande segredo do Luxemburgo foi a maneira como ele conseguia fazer com que o jogador acreditasse nele, naquela proposta de jogo dele. E a partir do momento que ele não consegue mais o respeito desses caras, aí a situação dele se inverteu completamente. Então o Vanderlei ele precisa ser criticado sim, mas ele precisa também receber mais oportunidades, porque não é justo que muitos caras que não ganharam nada sigam recebendo e ele que fez tanto pelo futebol brasileiro, não só com relação ao resultado, mas com relação ao que a gente via em campo,
não recebeu oportunidades. Por isso eu torço muito para que esse trabalho dê certo. O Vasco, a gente há de convir que tem um elenco muito abaixo do que merece, do que condiz com a sua história. O Vasco é uma monstruosidade de time, é um time gigantesco, time campeão de Libertadores, um time que teve aí, eu peguei uma geração, nasci numa época que o Vasco tinha só cracaços. A gente tem um quadro aqui com o Edmundo e Romário se abraçando. Era um negócio monstruoso. E hoje a gente vê o grande jogador do Vasco sendo o Pikachu, que agrediu a torcida. A torcida do Vasco não merece isso. E aí o Vanderlei assumir num contexto como esse, um time que apenas está brigando para não cair, é muito complicado. É muito complicado, não sei se assumiria, mas também ficar no ostracismo e negar uma oportunidade como essa, e negar, inclusive, a oportunidade de exercer a profissão que ele tanto ama, eu não sei até que ponto faria bem para o treinador. Então era uma decisão muito difícil e que agora ela foi tomada, eu só posso esperar para que dê certo, para que o Luxemburgo volte a ser o cara que ele sempre foi, vitorioso, que o trabalho, independentemente de onde o Vasco chegue, seja avaliado como um bom trabalho, que a gente tenha esse discernimento para não avaliar o Luxemburgo dos anos 90, para avaliar o trabalho que ele está fazendo hoje com o material que ele tem em mãos. Isso sim, fazer uma análise fria e crítica do trabalho do Vanderlei. E aí, quem sabe, assim ele consegue se recolocar no mercado do futebol brasileiro, porque conhecimento para isso, eu repito aqui, ele tem, pelo menos essa é a minha opinião. E eu quero saber de você. A contratação do Luxemburgo pro Vasco é boa e pro Luxemburgo? Vocês gostaram? Comentem aí embaixo, não se esqueça de deixar o like, a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Grande abraço.